Ah, boa tarde. Oi, boa tarde. Te dei trabalho, né, Mayara? Não, professora, nem se preocupe. Eu imagino que deve ter sido um pouquinho complicado para a senhora ajustar seus horários, né, porque teve mudança, mas não se preocupe não quanto a isso. Obrigada pela ajuda. Por nada. Bom, enquanto a gente já tem algumas pessoas aqui, a Fernanda, que é quem vai apresentar, eu estou sem os nomes, estou só com os trabalhos. Boa tarde, isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, você vai Joia. apresentar Vamos. qual que é o seu trabalho, Fernanda? Meu trabalho é imagem e gênero, análise da representação de prefeitas pernambucanas nas mídias digitais institucionais. Legal. Então, logo a gente começa, tá? Eu só querendo identificar de quem que é quem, que eu li os trabalhos, mas eu estava confusa aqui.
Diogo que vai apresentar o outro? Eu vou apresentar o da RSL, que é esse entre Ah, dados e emoções. sim. É, tá aí. E o impacto da inteligência artificial é de quem? Bom, então, A enquanto pessoa não isso, tem entrado ainda, né? Porque falta 5 é, minutinhos. falta um pouquinho, né? Isso. Você viu a mensagem do Diogo, Maiara? Não, Bruna. É Diogo? É, acho que foi o Diogo que mandou. Parece que ele quer mais um acesso. Não, Será que ele chegou mandou para só mim, para não. mim? É, ele está pedindo mais um acesso, porque Deixa eu dar uma olhadinha aqui. ele quer acessar pelo computador e pelo notebook. Agora a gente não tem como fazer esse comando de liberar, não, porque eu acho que a pessoa só tem um acesso devido à inscrição, né, que está Uhum. vinculada. Aí, se ele conseguir entrar simultaneamente, né, com uma inscrição só nos dois, no computador e pelo notebook, pelo PC, eu acho que ele consegue, mas a gente não tem esse comando de estar liberando essa entrada dele. Eu tentei entrar aqui e acessar por dois dispositivos também, mas não consegui. Eu acredito que só libere um acesso mesmo. Tá bom.
o Diogo vai trocar o acesso dele, e aí a gente aguarda ele entrar e a gente já começa a sessão. Vou falando, então, algumas orientações. O Congresso, primeiro quero dar parabéns para quem submeteu e foi aprovado, né, pelo artigo. Eu sei o quanto dá trabalho para a gente formatar e mandar. Então, é muito emocionante, né, apresentar. Então, estarei aqui atenta e observando a apresentação de vocês. Parabéns por terem preparado tudo isso. Segundo, normalmente o Congresso sugere 15 minutos de apresentação e 10 minutos para debate. Então, caso vocês atrasem um minutinho, a gente reduz ali no debate, mas vamos tentar ficar dentro do tempo, né, para não atrasar muito a sessão e nem o tempo dos colegas. Outra coisa, a gente deixa, então, as dúvidas para esse momento de debate, então a gente evita interromper os colegas. E eu queria ver se a Fernanda quer começar a apresentar ou se a Tayane quer começar, já que o Diogo aparentemente ainda não conseguiu entrar. Eu posso começar, sem problemas. Então, tá bom. Então, quando você estiver pronta, eu começo a marcar mais ou menos o tempo, mas eu vou deixar para você administrar, já que a gente está online, né? Para não te interromper. Tá, vou só compartilhar aqui. É só para eu ter uma noção mesmo, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tá, então tô pronta, eu posso começar. Então, tá bom. Então, pode ir. Bom, gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos artigos que não foi diretamente fruto da minha tese de doutorado, mas foi um dos trabalhos relacionados a ele.
Ele vai falar sobre Entre Dados e Emoções. Foi uma revisão sistemática da literatura sobre o uso de análise de sentimentos em assistentes virtuais inteligentes. Esse trabalho, esse artigo, ele foi produzido por mim, Tayane, com a orientação do professor Dr. Paulo Duarte e com a orientação da professora doutora Suzana Costa e Silva. Bom, para a gente começar a contextualizar, a gente vem falar sobre os assistentes virtuais inteligentes, que a gente vai chamar muito de IVAs aqui. Que os assistentes virtuais inteligentes, como a Alexa, e outros dispositivos domésticos relacionados, eles estão se tornando cada vez mais parte do cotidiano, das nossas casas. Então, assim, eles fazem parte, integram a nossa residência, seja na automação residencial, seja como um dispositivo de MP3, de música, mas eles estão fazendo parte do nosso cotidiano cada vez mais. E embora eles estejam como parte do nosso cotidiano, e existem muitos estudos voltados já para os assistentes virtuais inteligentes, até o momento em que foi produzido esse artigo, ainda não existia uma revisão sistemática da literatura que conectava diretamente a análise de sentimentos e as pesquisas sobre os assistentes virtuais inteligentes. E isso gerava uma lacuna significativa no entendimento interdisciplinar entre inteligência artificial, marketing e comportamento do consumidor. Diante disso, esse estudo ele vai propor uma revisão da literatura baseada no protocolo SPAR4, SLR, para mapear a estrutura intelectual e identificar tendências, lacunas e oportunidades futuras na interseção entre análise de sentimentos e IVAs, e isso contribuindo para o avanço teórico das pesquisas na área. Bom, o artigo buscou responder às seguintes questões de pesquisa. Primeiro, quais são as tendências de publicação, citação, fontes e autores sobre análise de sentimentos aplicada aos assistentes virtuais inteligentes? Quais são os principais tópicos abordados nas pesquisas sobre mineração de opinião e polaridade de sentimento? Quais são as implicações acadêmicas e profissionais da pesquisa em análise de sentimentos? E quais as direções futuras que devem ser seguidas para que a gente já possa avançar no estudo sobre percepção e aceitação dos assistentes virtuais baseados em análise de sentimentos. Diante disso, foi feita uma estruturação, como falei para vocês, que seguiu rigidamente o protocolo SPAR4 da SLR, de Paul et al. 2021, em que as bases de dados pesquisadas foram o Scopus e o Web of Science. Na primeira pesquisa, ele retornou com 477 documentos, e após a aplicação dos filtros de idioma, que eram apenas artigos em inglês, tipos de fonte, que eram de revistas e periódicos, área temática ligada à gestão e um pouco também da área da psicologia, porque tem muito ainda do comportamento do consumidor classificado por lá. Ele resultou em 88 estudos elegíveis para análise. Foram excluídos os artigos duplicados e foram analisados todos os abstratos dos artigos. Vale ressaltar que não foi aplicado um período de filtro anterior, não se deu um marco antecipatório de pesquisa dos últimos 4 a 5 anos. Eu quis levantar realmente, a pesquisa foi abrangente, eu quis levantar todos os artigos que uniam a inteligência, o uso dos assistentes virtuais com as pesquisas voltadas justamente para essa análise de sentimento e mineração de opinião. E a pesquisa seguiu até março de 2025. Além disso, foi feita uma análise bibliométrica usando o BiblioShine em R e o VoiceView para mapear a estrutura intelectual e o desempenho da pesquisa. Bom, partindo para o panorama das publicações, a gente percebe que das 88 publicações ao longo dos 19 anos, que data o primeiro artigo até o último, que foi março de 2025, foram 77 fontes diferentes, com uma taxa de crescimento anual de 6,29%, principalmente nos últimos anos. Eles acumularam 1.323 citações, e mais de 56% desses artigos foram publicados nos últimos 3 anos e meio, que foi de 2022 a março de 2025, o que reflete justamente o interesse maior nas pesquisas na área despertadas nos últimos anos. A tendência de publicação anual aqui a gente pode acompanhar melhor nesse mapeamento periódico por ano,
que ele mostra um crescimento moderado, mas consistente com o volume de publicações ligadas aos assistentes virtuais e à mineração de opinião, e a predominância de publicações também coautoradas, de 290 deles, de 297 autores, ou seja, ele vem reforçar muito a colaboração acadêmica no campo, com a média de sempre de 3, como se fossem 3 autores e meio por documento. A gente sabe que não existe essa meio pessoa, mas ela ficava abordando sempre como se fosse uma média de 3,5 autores por artigo, por paper. Além disso, as fontes mais relevantes foi Political Psychology, por isso que eu falei para vocês que existiam muitas pesquisas ainda um pouco voltadas para a área da psicologia, por conta do comportamento humano. Computer and Human Behavior, que é o jornal mais prolífico, ele tem 3 publicações e 86 citações. O Journal of Retail and Consumer Services, também com crescente reconhecimento acadêmico, e foram os artigos que mais publicaram sobre essa temática. Os autores principais, o Lopatwolska, ele é assim, normalmente ele e o Dizon são os que mais aparecem quando a gente trata de artigos sobre assistentes virtuais, mas também surgiu Ehrman e Macario. E aí, o que a gente pode perceber? Que as fontes identificadas concentravam-se principalmente nos campos da psicologia, comportamento do consumidor e ciências sociais, tecnologia e comunicação, que mostra uma natureza interdisciplinar sobre a pesquisa. Após essa análise de caracterização desses artigos, eu mapeei eles através do VoiceView em 4 clusters temáticos. Não foi feita limitação de clusters, realmente a plataforma fez esse mapeamento de clusters através da concorrência de palavras-chave, e esses clusters foram mapeados em interação humano e assistente virtual inteligente, o cluster 2, tecnologias emergentes, o 3, modelos preditivos, e o 4, percepções sociais e éticas. No cluster 1, que vem falar sobre a interação humano e assistente virtual, foi muito focado em emoções, confiança e privacidade, como um atributo essencial na percepção de valor e adoção do assistente virtual. Então, desde então, a gente já percebia o valor da emoção interferindo na privacidade e na confiança com o dispositivo. No cluster número 2, de tecnologias emergentes, ele já falava muito mais do papel da inteligência artificial e da programação neurolinguística na formação de experiência do usuário e percepções emocionais positivas, que destacavam justamente com maior entendimento. Vou citar, por exemplo, a Alexa, que é um dos dispositivos. Com maior entendimento do que a Alexa possa ter da comunicação do usuário e a obedecer o comando dessa comunicação, existe uma adesão maior, uma confiabilidade, uma experiência do usuário muito mais positiva. O cluster 3, voltado para os modelos preditivos, ele vem falar em avanços da técnica de mineração de opinião para compreender e prever o comportamento dos usuários e como é que eu posso prever isso e afetar o uso contínuo dos dispositivos. E o 4, da percepções sociais e éticas, mais uma vez falando sobre segurança digital e como fatores culturais influenciam diretamente na relação tecnológica. Bom, além disso, foi feito uma outra rede de análise de concorrência de palavras-chave, não em clusters, mas no MCA. Também foi realizado, esse aqui já foi realizado pelo Google Shine, em que a gente percebe aqui que na dimensão horizontal tem uma separação clara entre estudos técnicos e pesquisas mais sociais e psicológicas. A gente percebe aqui muito mais à direita, voltada a técnicas de análise de sentimentos, como Deep Learning, Machine Learning, segurança. No centro, uma convergência entre tecnologia e preocupações sociais, éticas, emocionais, e à esquerda voltado muito mais para aspectos psicológicos, como comportamento político, atitude e inteligência artificial. Na dimensão vertical, a gente vai destacar uma palavra-chave que está isolada, bem aqui, que é a conformidade social. E o que seria essa conformidade social e por que ela aparece muito voltada para os dispositivos eletrônicos? Por que ela tem esse significado? Então, o artigo também vem mostrar que essa conformidade social vem dizer, eu acabo utilizando a Alexa no meu dia a dia porque eu já me habituei com ela e
assim, não penso em trocá-la porque eu não pensei em uma outra melhor, apenas estou na minha zona de conforto. As aplicações práticas, como um segundo ponto que aparece, como ChatGPT, reconhecimento de fala e machine learning, muito na questão do usuário, de querer uma automação melhor, principalmente nessa parte de programação neurolinguística e de reconhecimento de voz. Então, ela surge muito forte também. Desculpa. Então, assim, como contribuições teóricas e gerenciais para o artigo, que o artigo traz para a temática, a gente fala da expansão de modelos clássicos. Os assistentes virtuais surgem como mediadores de experiências cognitiva e afetiva, e isso dá muito pano para se pesquisar com modelos de TAM e o TAUT, sendo complementado por elementos emocionais, éticos e sociais. Então, você trazer outros construtos para integrar os modelos já muito validados na literatura, como aceitação tecnológica, o modelo de aceitação tecnológica e o TLT de adoção e uso de tecnologia. Um paradoxo de privacidade, os usuários, mesmo reclamando, não confio muito na Alexa, ela, mesmo com o microfone desligado, ela pode interferir e ouvir o que está sendo dito. Existe essa preocupação com os dados, mas em troca de uma personalização, eu acabo cedendo ao uso. Dimensão sociocultural, valores éticos e confiança são socialmente construídos, exigindo perspectivas socioconstrutivistas nessa adoção tecnológica. Além disso, para gestores, o estudo oferece diretrizes sobre o desenvolvimento de estratégias voltadas à experiência emocional do consumidor e uma prática de gestão mais transparente dos dados. Fala-se muito sobre uma gestão transparente desses dados. Para pesquisas futuras, sugere-se modelos teóricos integrados que articulem emoções, percepções éticas e fatores de adoção tecnológica dentro dos construtos de pesquisa de adoção e uso de tecnologia, estudos transculturais para ver algo mais longitudinal ou mesmo que seja transversal, sobre como a cultura interfere nas emoções e no uso dos assistentes virtuais, a conformidade social, investigar o papel da pressão social, da influência de grupos e da zona de conforto em ambientes digitais conectados, métodos analíticos híbridos, integrar uma análise preditiva e machine learning com teorias tradicionais do comportamento consumidor e estratégias antropomórficas, aprofundar a pesquisa muito, principalmente se o chat GPT vier para dentro da Alexa, como que é o que se espera, como é que essa influência de percepção dos grupos culturais, principalmente de idosos que tendem a ver esses dispositivos como um ser, e aí acabam tecendo um carinho e chamando por um nome, enfim. Como conclusão, essa revisão revelou que, embora o campo esteja em expansão, a maioria das pesquisas foca em aspectos técnicos e funcionais, e é importante ver essa percepção emocional. E esse é o primeiro estudo a integrar sistematicamente os domínios de IVAs e análise de sentimentos. O valor original justamente está na integração de abordagens quantitativas orientadas por dados e teorias tradicionais do comportamento do consumidor, apresentando uma fronteira teórica mais promissora. Como limitação da pesquisa, foi a dados de dados específicos, usou-se apenas Scopus e o Web of Science, o que restringe a abrangência dos resultados. E como direções futuras, essa pesquisa deve desenvolver modelos teóricos, como eu falei para vocês, mais integrados, que unam emoções, percepção ética, confiança, privacidade, junto com fatores de adoção tecnológica, incorporando justamente esses modelos já consagrados da literatura. Essas foram as referências principais. E é isso, obrigada. Acelerei um pouquinho no final, porque eu fiquei preocupada com o tempo. Ainda tinha 2 minutos. Você quer falar mais alguma Era. Eu acho que eu foquei no 32, e aí. Bom, então, parabéns pela apresentação Obrigada. do trabalho. Eu adorei o trabalho. Dá para perceber, né, que tem um campo legal de estudo. Eu queria ver se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma contribuição. Ninguém? Ai, Fernanda. queria parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um tema bastante relevante, cada vez mais relevante, né? A gente, apesar de não ser necessariamente uma realidade nova,
né, já vem se consolidando há um tempo, mas também o volume de atualizações de recursos e ferramentas disponíveis é, vão se modificando, né, todos os dias. Tanto eu quanto Maiara, nós somos alunas do mestrado em Gestão, Inovação e Consumo, e a gente tem trabalhado bastante essa temática na disciplina de marketing, né, o que é que tem influenciado e quais são os prós e os contras, né, que se tem avaliado, né, nessa utilização, né, então acho que é pertinente e perceber também essa lacuna, né, na literatura, realmente é um tema novo que vem sendo bastante tratado, mas de certa forma a gente tem muitos aspectos, né, sobre o que discutir. Então, parabenizar pelo trabalho, foi interessante perceber quais são os critérios, né, para esse uso, o que é que mesmo essa questão da privacidade, né, acho que ela é um problematizador que a gente ainda está tentando entender quais são, né, os benefícios e os prejuízos em relação a isso. Então, acho que seu trabalho contribui bastante nesse sentido. Obrigada. Eu acho que tem que estudar mesmo, porque vocês viram, né, que está todo mundo lá na psicologia, né? No marketing quase não tem. Eu confesso que depois que eu terminei o doutorado, eu me matriculei em psicologia, porque Pois eu é, quis então o justamente, eu pessoal estudo tá só olhar para comportamento. psicologia, a gente precisa de algumas teorias de marketing aí. Isso. Eu também fiquei em dúvida, Tayane, não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu vou me adiantar. Mineração de opiniões é o que exatamente? O que que é, assim, o que que eu fiz na minha tese, que foi uma mineração de opinião também? Eu peguei os comentários nas redes sociais, são comentários orgânicos, porque o que foi que eu fiz? Eu trabalhei a adoção e eu trabalhei, na verdade, o uso contínuo da Alexa com consumidores brasileiros e americanos. A ideia inicial, há 4 anos e pouquinho atrás, era consumo por voz, mas não avançou no Brasil e aí a gente mudou os planos. Mas aí o que foi que eu fiz? Quando a gente aplica um questionário, as pessoas já são meio que, elas respondem meio na pressão psicológica, querendo pontuar algo que não é orgânico. Por mais que a pessoa esteja relaxada no seu ambiente, não é 100% orgânico. Quando você comenta nas redes sociais, por livre e espontânea vontade, você expressa muito mais a sua emoção, o seu sentimento, é muito mais orgânico e é muito mais fiel, porque ninguém está te pedindo um comentário, e não é um like, você parou o seu tempo para digitar e escrever algo. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei o questionário, uma survey, com respondentes brasileiros e americanos, que foi o modelo TAO-T2, mas, ao mesmo tempo, eu peguei os comentários das redes sociais, Instagram e Facebook, tanto das páginas da Alexa quanto as páginas da Amazon, que tratavam em posts sobre a Alexa, porque meu doutorado foi um estudo de caso sobre a Alexa, e, através desses comentários, eu trabalhei a mineração de opinião. Eu trouxe esses comentários através de Apify, várias partes assim, das tecnológicas e de estatísticas, de volta para os construtos do TAUT, polarizei o sentimento através do que as pessoas diziam, se as pessoas tinham um sentimento mais positivo, negativo e neutro, e fiz uma análise de conteúdo, que é essa mineração de opinião, como se fosse uma mais quali, mas ela é totalmente quanti, sobre quais são os comentários, como é que eles se classificam, e depois eu fiz uma rede neural para validar ainda mais e ver como foi esses comentários. E aí, era a intenção, perceber quais construtos destacavam tanto para o perfil dos brasileiros quanto dos americanos, através da aplicação de uma survey, e quais construtos do modelo TLT se destacavam quando eu fiz essa mineração de opinião através de comentários orgânicos. Então, foi bem esse estudo paralelo, tanto transcultural quanto com as duas metodologias. Muito legal, parabéns. Agora eu entendi, eu fiquei querendo entender o que que era essa mineração de opiniões, mas ficou claro. Mais alguém tem alguma dúvida, mais um comentário? Só queria parabenizar a Tayane, né? A gente hoje de manhã se encontrou em uma sessão Sim. e ela apresentou também outro trabalho riquíssimo com essa temática. E aí a gente pode ver o quanto ela conseguiu trabalhar, né, a tese dela e dividir aí em vários artigos. Então, parabéns, Tayane, o trabalho está muito rico.
É uma satisfação, né, estar aqui nesse momento com vocês, então só é conhecimento adquirido e só parabenizar você mesmo pelo trabalho. Obrigada. Você viu a conexão, né? A conexão dos trabalhos. Em cada sessão tem um pedaço do trabalho, né? Tem. Muito legal, parabéns, então. Obrigada. Ó, me mutei sem querer. Vamos passar, então, para a próxima apresentação? Quem que vai? A Fernanda ou o Diogo? Posso apresentar, deixa eu Então, a só Fernanda. Quando você ver. estiver pronta, a gente vê o tempo direito. Só um minutinho. Gente, oi, deixa eu só aproveitar para testar meu áudio, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Diogo. Acabou que eu não te Ah, dei nem as orientações, né? Enquanto isso, eu vou te falando. A gente tem pode. 15 minutos de apresentação e depois a gente debate 10. E aí, Ótimo, caso, né, passe um pouquinho, a gente reduz o tempo de debate, a gente está com o tempo tranquilo, então a gente não vai ficar preso assim, no horário. tá bem. Obrigado. Hum. Minha tela está aparecendo para vocês. Tá aparecendo. Joia. Pessoal, boa tarde novamente. Meu nome é Fernanda, como eu já tinha me apresentado, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Gestão, Inovação e Consumo e eu vou apresentar para vocês um artigo que eu desenvolvi juntamente com Hortência, também aluna do mestrado, e com a professora Denise, e que esse artigo ele teve como tema imagem e gênero, análise da representação de prefeitas pernambucanas nas mídias digitais institucionais. Então, contextualizando um pouquinho para vocês de como a gente chegou, né, nessa questão central, ela surgiu muito dos debates na disciplina, né? Essa disciplina foi a disciplina de gênero e diversidade nas organizações. Então, a partir das discussões em sala de aula, do que a gente teve contato também em relação à literatura, a gente levantou essa questão, né, se a imagem de autoridade política das mulheres ela é construída, né, de forma distinta, como os políticos, né, como os homens, eles têm essa permissão ou não para agir de maneira mais descontraída, enquanto seria cobrado aí das mulheres uma certa sobriedade e rigidez para exercer, né, essa função de poder. Então, para que a gente pudesse dialogar sobre essa questão, a gente primeiro fez uma contextualização nacional, né, essa crescente, ainda muito tímida das mulheres na política, mas que existe uma crescente, então, nacionalmente houve um recorde, né, ano passado, de acordo com dados do INESC, sobre o número de mulheres eleitas, então a gente teve aí um, um aumento em relação a isso, mas em contrapartida, Pernambuco, que é o nosso campo de estudo, houve uma redução desse número de prefeitas eleitas, uma queda aí mais ou menos de 14,3% em comparação às eleições municipais de 2020. Então, a gente também fez uma busca, né, nas bases de dados sobre trabalhos que trazem essa avaliação e a gente viu que realmente no contexto local existia uma lacuna, uma falta de pesquisas que tratassem desse tema. E também a gente acredita, né, que o estudo ele pode contribuir nessa redução dessa desigualdade realmente de gênero na política, e ele também acaba, né, se colocando de acordo aí em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, né, da Agenda 2030 da ONU, que é justamente essa promoção dessa igualdade de gênero. Então, a partir disso, nós construímos nosso objetivo geral, que foi analisar como as prefeitas em Pernambuco elas se posicionam, se apresentam e se portam, tanto de maneira simbólica quanto discursiva e visualmente falando também, na criação e na consolidação da sua autoridade política, utilizando as mídias digitais institucionais e como essas estratégias elas diferem, né, das que são utilizadas pelos gestores. Então, a gente escolheu como locus o Instagram, né, pela sua relevância na comunicação política contemporânea e por permitir justamente essa observação dessas estratégias de construção da imagem pública. Em relação ao nosso referencial
teórico, né, para que a gente pudesse promover essa análise, a gente trouxe alguns temas centrais, alguns conceitos centrais, justamente gênero e poder, né, do gênero como essa categorização social que é imposta e que é utilizada muitas vezes, né, para justificar desigualdades e que acaba sendo uma dessas formas primárias, né, de se dar significado às relações de poder, tanto na política quanto na divisão do trabalho também. A gente traz o patriarcado, né, que é esse sistema de poder que está relacionado justamente à construção do gênero, onde existe nessa diferença entre homens e mulheres, e que esse sistema ele vem se adaptando ao contexto histórico e político, mesmo quando a gente tem aí resultados que indicam alguma mudança. E para isso a gente também traz a comunicação na era digital, né? A gente teve uma mudança bem consistente em relação à comunicação, que antes ela era completamente unilateral pelas mídias de massa, e que agora com as mídias digitais a gente tem essa mudança, né? Então os políticos eles têm se apropriado muito dessa linguagem para trazer essa interação, para construir uma relação mais próxima com o eleitorado. Em relação aos nossos procedimentos metodológicos, a gente escolheu desenvolver uma pesquisa qualitativa básica de natureza descritiva e analítica. O nosso corpus de análise foram as publicações de 8 gestoras, então a gente se utilizou da divisão por regiões geográficas intermediárias, que é trazida pelo IBGE desde 2017. Então, Pernambuco se divide em 4 regiões de maior destaque, que são elas Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. Então, a gente fez uma comparação entre 4 prefeitas e 4 prefeitos das mesmas regiões, e o tempo de análise foi de janeiro a abril de 2025. Então, para a coleta e análise dos dados, a gente elaborou um roteiro de observação sistemático, né, a aplicação do critério de saturação, e essa análise de conteúdo, ela foi feita tanto a partir das contas individuais, como em um comparativo realmente entre esses pares da mesma região, e a gente utilizou a análise de conteúdo de Bardan para criar, né, para perceber essas categorias de discussão. Então, aí a gente definiu duas de destaque, né? A construção da autoridade política e a performance de gênero, e a desigualdade de gênero na comunicação política, que vem justamente trazer essa comparação entre os pares. Em relação à nossa análise e a discussão dos resultados, a gente percebeu, né, que existe realmente uma diferença bem substancial na construção da autoridade entre políticos, né, do sexo masculino e feminino. Então, para as mulheres, né, para as prefeitas, a gente tem um padrão de uma postura mais institucional, uma linguagem mais contida. Essa contenção, ela também se apresenta na vestimenta, na forma de dialogar, na forma de aparecer nessas mídias sociais. Então, elas apresentam mais expressões de afetividade e acolhimento em momentos com a população, que geralmente, né, são representações que ratificam esses padrões de feminilidade socialmente aceitos, né, que frequentemente estão associados à maternidade e ao cuidado, né, feminino, essas características que são atribuídas a todas as mulheres. E em relação aos prefeitos, a gente não percebe essa mesma cobrança, essa mesma apresentação deles, né? Eles se apresentam, aparecem também em momentos de afetividade, que é uma característica muito da linguagem política também, mas frequentemente eles são registrados de maneiras mais irreverentes, em trajes mais casuais, informais, fazem uma utilização maior dessas trends de redes sociais, né? De uma maneira mais descontraída. Então, a gente inicialmente já teve essa percepção a partir do material coletado. Então, aqui eu tenho algumas imagens, né? A gente avaliou todas as publicações durante esses períodos, mas trouxemos algumas mais emblemáticas para que vocês também pudessem visualizar, né, o que a gente percebeu nessa análise. Então, a gente tem sempre a figura masculina geralmente associada a uma linguagem mais informal, com brincadeira, geralmente se utilizando dessa linguagem da internet de uma forma menos institucional, né, com essa vestimenta institucional do que as mulheres, com esse código. Em relação à estética e à cobrança por formalidade, isso também acontece. Então, no visual, as prefeitas elas dão
preferência, né, tendem a evitar trajes informais, ou que de alguma forma tragam ali alguma sexualização. Então, elas utilizam esse código mais institucional, mais formal, o que demonstra, né, uma tentativa de equilibrar a autoridade com o padrão de feminilidade. Então, acaba sendo uma resposta, né, a essa expectativa, essa cobrança que recai sobre as mulheres. É uma postura mantida mesmo em eventos festivos que são muito característicos, como, por exemplo, o carnaval, que foi um dos períodos que a gente avaliou. Então, isso indica sempre uma preocupação, né, em reforçar essa ideia de sobriedade, de formalidade. Já em contrapartida, os prefeitos eles apresentam uma liberdade estética maior, né, de uma liberdade de aparecer geralmente com vestes menos informais, de maneira também com linguagens menos informais, fazendo algumas brincadeiras com a população. Então, essas escolhas, né, elas acabam também mostrando uma descontração e uma proximidade com a população, mas que não comprometem a imagem institucional, de acordo com a avaliação, né, dos comentários, muitas vezes até acabam somando pontos positivos, né, no caso desses prefeitos. Então, aqui a gente tem essa comparação, ela foi feita, mais adiante eu vou retratar melhor para vocês, mas aqui a gente tem também algumas imagens que mostram os prefeitos e as prefeitas em situações, né, diferentes na questão da vestimenta, da utilização da linguagem da rede social também. Então, fazendo esse comparativo dos pares mais diretamente, então a gente percebe essa assimetria da performance de gênero mesmo nas redes sociais institucionais. Então, a gente tem em Recife, por exemplo, o prefeito João Campos, em comparação à prefeita de Olinda, Mirella Almeida, são os mais jovens, mas mesmo assim eles se apresentam de formas diferentes, né? Enquanto João Campos tem uma postura mais performática, que faz uso de coreografias, de trilhas populares, né, como as trends, sugerindo mais liberdade de comunicação e uma imagem mesmo mais descontraída, uma liberdade maior em relação a isso. Mirella, apesar de ser tão jovem quanto, ela apresenta uma imagem visualmente que é mais contida nas redes sociais, ela também faz uso dessas trends e desses recursos da própria plataforma, mas de uma forma sempre mais sóbria. Então, a gente tem aqui também duas imagens que mostram um pouco, né, fazem aí uma alusão a esses resultados. Em relação a Caruaru, a gente tem essa avaliação de Rodrigo Pinheiro em comparação com Luciele Laurentino. Então, Rodrigo também utiliza uma linguagem mais despojada, por vezes se utiliza do bom humor, trajes mais informais e gestos mais expansivos, enquanto Luciele, ela tem esse padrão de comunicação que é altamente institucionalizado, uma postura mais séria, um vestuário mais formal e sóbrio, inclusive sendo uma das que mais apresentam, né, esse padrão. Então, aqui a gente também tem algumas imagens que mostram essa diferença, né, inclusive de trazer a vida pessoal também para as redes sociais. Isso acontece muito mais do lado masculino. Em relação à Petrolina e Lagoa Grande, a gente tem o prefeito Simão Durando, que ele tem uma linha comunicacional menos sóbria, mais festiva, sempre se utilizando também das datas comemorativas para mostrar, né, conteúdos cômicos, uso de elementos e roupas regionais, e também principalmente a questão de coreografias, de trends, ele sempre se apresenta dessa maneira, enquanto Catarina Gazieira, que é a prefeita de Lagoa Grande, ela tem uma imagem pública que é mais pautada no afeto, nessa estética feminina mais contida, sóbria e reforçando, né, a acessibilidade, mas sempre num caráter mais formal. Aqui a gente tem também algumas imagens que demonstram, né, esse contraponto entre eles. E em Salgueiro e Serra Talhada a gente tem também o prefeito, né, que tem uma postura mais popular, vestimentas casuais informais, uma linguagem coloquial, enquanto Márcia, que é a prefeita de Serra Talhada, ela também se apresenta de maneira mais formal, tanto na linguagem quanto na vestimenta, mostrando essa menor expansividade. Então, aqui a gente tem uma situação em que os dois estão fazendo entregas de ônibus, né, para a rede escolar, e enquanto ele faz algo mais performático, apresenta esses ônibus de uma maneira mais cômica, descontraída, ela mantém a postura mais institucional, mais tradicional, a qual a gente sempre se acostumou a ver, né, os políticos.
Então, fazendo uma síntese, a gente percebeu que realmente o gênero ele se mostrou como um marcador social mais consistente, né? A gente tem variações de faixas etárias, mas mesmo assim os prefeitos que são mais velhos, como por exemplo o Fábio, ele também se apresenta é, sempre com essa característica, né, de performances descontraídas, vestimentas cotidianas e informalidade em comparação às prefeitas que têm uma postura mais comedida, uma formalidade e uma discrição institucional mesmo em ambientes festivos, né? Apresentam então, um resumo que a gente percebeu a partir dessa análise é que os homens eles possuem essa comunicação mais flexível e despojada, sem que exista um comprometimento da sua avaliação enquanto políticos por conta disso, enquanto as mulheres elas mantêm essa normatividade estética e comportamental mais rígida, independente da idade, né? As mais jovens mantêm também da mesma forma que as mais velhas, enquanto em relação aos homens a idade não parece influenciar em relação a isso, e sim o gênero. Então a gente trouxe aqui também algumas imagens de carnaval, né, que são as mais características desse período, enquanto elas ainda mantêm certa sobriedade nesse período, né, para não romper com essa linguagem, com essa imagem construída ao longo do tempo. Então, em resumo, né, a construção da imagem política ela está significativamente arraigada por fortes marcadores de gênero. As prefeitas buscam, né, um equilíbrio entre afetividade, sobriedade e institucionalidade, adotando uma estética discreta e formal, numa espécie de cumprimento de uma cartilha social feminina, né, que exige essa contenção, competência e atendimento aos padrões de recato para legitimar a autoridade, e os prefeitos não são aplicados os mesmos conceitos sociais, eles transitam, né, de forma mais natural e informal, sem que isso comprometa sua autoridade. Então, a comunicação institucional, ela não é neutra, mas ela reflete e reforça essas desigualdades de gênero e ideias patriarcais que ainda se apresentam, mesmo que de forma mais sutil. Então, a gente encontrou, né, a barreira patriarcal, a rigidez moral, né, que foram os principais pontos, e como sugestão, né, para futuros estudos, a gente tem o caso da prefeita Patrícia Alencar, de Marituba, que ela já faz, né, uma apresentação completamente diferente dessa regra que a gente tem visto em relação às prefeitas aqui em Pernambuco, e que ela pode se apresentar como um caso aí, um estudo de exceção importante. Então, a nossa ideia foi contribuir, né, e reforçar a importância da continuidade ao debate sobre as desigualdades de gênero na política, para evidenciar as limitações impostas pelas estruturas patriarcais e promover uma cultura política mais equitativa. Aqui tem algumas das principais referências que nós utilizamos. Obrigada, pessoal. Parabéns, Fernanda, pela apresentação e pelo trabalho, muito rico, um artigo de disciplina, né, com essa potência, com esse olhar sensível. Tinha que vir de Pernambuco, né? Desculpa Obrigada. os demais, mas é impressionante como que a sensibilidade de lá vem muito bacana. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Eu gostaria só de comentar, né? Parabenizando Fernanda, né? A gente compartilhou a mesma disciplina e a gente sabe o quanto é apertado realmente fazer um artigo, né, da disciplina, e mais essa que é um assunto muito delicado, né, de gênero. E aí o foco era gênero, mas a gente pode ver que foi bem trabalhado aí o marketing, né? Questão do marketing dentro da plataforma do Instagram, o quanto de informações vocês conseguiram ter, né? E é importante para a gente ver, né, como é que está sendo repassada essa imagem, se é um reforço, né, das normas patriarcais, ou se é uma questão de sobrevivência das próprias prefeitas. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente, às vezes, nem pensa o quanto só a imagem ali por si só, ela quer dizer, né, o texto. Então, acho que vocês tiveram um excelente trabalho. Só parabenizar vocês mesmo pela condução. Obrigada, Mayara. Acho que é muito parabenizar a Fernanda. Eu sempre gosto muito quando eu vejo artigos que falam sobre mulher. E a gente tem que levantar cada vez mais a bandeira de pesquisas voltadas para a discussão dessas temáticas da mulher em centro de poder, nas mulheres ocupando esses espaços.
da diversidade de gêneros nas empresas. Então, assim, eu achei fantástico. Acho que a gente tem muito o que discutir, porque a gente sabe que existe esse machismo estrutural, e provavelmente a única prefeita que você disse que é o outlier, que é aquela que sai do padrão, ela deve ter um corpo padrão que não recebe tantas críticas, porque se ela não tivesse um corpo, um rosto padrão, ela não teria, talvez, a mesma coragem de se expor, ou talvez tivesse, mas se ela fosse demais, com a idade mais avançada. Então, a gente sabe que ser mulher carrega um fardo de pensar 10 vezes antes de se posicionar, principalmente quando envolve política, quando envolve cargos de liderança e gestão. Então, assim, eu acho que até, não sei se qual é a tua temática para o mestrado, mas se for enveredar nessa área do papel da mulher no marketing político, nas redes sociais como fundo, vou sugerir a mineração de opinião, justamente para ver esses comentários. E a gente sabe que quando a mulher acaba se expondo, mesmo que ela estando com um biquíni ou não, ela estando da forma que está, acaba atraindo comentários nas redes sociais que os homens não atraem, que é muito mais falando sobre a sua aparência, sobre a sua estética, sobre usar algo muito mais físico do que elencando o olhar dela como profissional. E acho que vale muito a gente trazer um olhar sobre essa temática e discutir. Parabéns, Fernanda. E ela é interessante porque ela mostra, né, assim, as imagens elas falam por si, essa comparação mostra que é algo real e não algo levantado só pelo hype, né? Então, assim, é muito interessante. Vamos começar, então, a Obrigada, apresentação de pessoal. o assunto? Quando você estiver pronto, eu já coloco aqui só para a gente ter uma noção de tempo. Você está mutado, eu acho. Aí. Agora acho que foi. Isso? Vocês estão vendo minha tela? Perfeito. Posso começar, Bruno? Pode começar, fica à vontade. Tá bem, vou dar um play aqui também. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Diogo Laux, estudante do pós-graduação aqui do IFE, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui do Campo de Feliz. Fiz esse trabalho, esse artigo, junto com minha colega Daniela Forte, o impacto da inteligência artificial nas atividades de criação e planejamento de gestores de comunicação e marketing. Então, ao fim do curso, a gente tem esse desafio de escrever um artigo e eles incentivam que a gente pesquise algo na região aqui, né? Que um dos objetivos do IFE é a gente incentivar a fomentar a nossa região. Então, como a gente tem um pequeno polo de marketing aqui na região, muita gente trabalhando com marketing, a gente preferiu focar nisso. A gente queria trabalhar com inteligência artificial, então a gente uniu as duas coisas, né? A nossa orientadora, a professora Cristina Crespan. Então, vamos lá. Tem uma telinha para falar de mim e da Dani, mas vamos pular isso. Então, o nosso objetivo era analisar de que forma a inteligência artificial estava impactando, né, a realização das atividades de criação e planejamento dos gestores de comunicação e marketing aqui da região, nossa região do Vale do Caí. Fica no meio do caminho entre Porto Alegre, nossa capital, e a Serra, Caxias do Sul. Então, é uma região bem posicionada, assim, e tem bastante empresa, tem muita coisa acontecendo por aqui. Então, nossa metodologia foi pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. A gente realizou 12 entrevistas entre março e abril de 2025, né, com profissionais, então, de comunicação e marketing aqui da região. Em resumo, a gente observou que a IA tem causado impacto no trabalho, todo mundo cita isso, né, todas as pessoas, todos os entrevistados citaram o uso da IA. A maioria dos usos, né, ligado a agilizar processo de trabalho, otimizar tempo de gestores e permitir o foco em atividade mais estratégica, né, tirar um pouco o pé do operacional e focar um pouco mais na parte estratégica. O ChatGPT foi a ferramenta mais citada e os principais usos estão, então, na questão de geração e revisão de textos,
aquela parte de gerar ideias, né, de como que eu posso sair resolver esse meu problema, enfim, ou esclarecer dúvidas, né? Então, são os principais usos nesse momento. Então, a relevância, a gente sabe que inteligência artificial é um tema muito atual, tem muita gente pesquisando sobre, né? Então, marketing é um tema que está sempre presente no cotidiano das empresas, do estudo, né? Então, a gente, aqui nesse momento, buscou um pouco de como essa inteligência artificial poderia ser uma vantagem competitiva para quem está sabendo usar nesse momento, o que impacta em aprender ela logo e usar isso como um diferencial nesse primeiro momento, né? Então, foi mais ou menos por aí as nossas pesquisas. Na parte de fundamentação teórica, a gente trouxe um pouco sobre marketing, claro, né? Teve que trazer os autores mais clássicos para falar sobre a teoria de marketing. Falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre inteligência artificial nos negócios e o impacto da IA no marketing, né? Então, foi mais ou menos por aí que a gente construiu a nossa fundamentação teórica. Aqui tem um pouco dos autores que a gente trouxe para cada um dos temas. Acho que também não vou entrar nos nomes aqui. Então, a ideia é uma pesquisa qualitativa exploratória, né? Então, a gente entrevistou gestores de comunicação e marketing, falei o período já. A ideia era identificar o quanto o impacto o uso da inteligência artificial estava causando na atividade desses profissionais. 12 entrevistas semi-estruturadas, então, né, com participantes que atuam na área há mais de 2 anos. A gente utilizou o Google Meet para fazer as entrevistas e o Google Documentos para fazer a transcrição das entrevistas. E a análise de dados seguiu a técnica de análise de conteúdo. Os nossos objetivos eram, basicamente, então, identificar quais atividades estavam sendo impactadas pelo uso da IA no trabalho desses profissionais, mensurar um pouquinho da percepção do impacto deles na utilização da IA, identificar quais mudanças que ocorreram desde a inserção das novas tecnologias, bem na questão de processo de trabalho, e também identificar prováveis riscos ou oportunidades que o uso da IA pode ainda trazer, né? Deixa eu ir adiante. Aqui tem eu gostei de trazer esse quadro resumo, porque foi como a gente foi analisando o conteúdo e extraindo um pouco do que tinha em comum e não comum, né, entre as falas, para a gente depois poder olhar e analisar a partir desse quadro que a gente fez isso, né? Então, vamos para resultados, né? Então, a maioria das pessoas usa a IA para criação e revisão de textos, foi citado também edição de fotos e para geração de ideias, né? ChatGPT como a ferramenta mais utilizada. A IA muito utilizada para otimizar tempo e processo de trabalho. Então, o que que eu podia fazer antes que eu demorava 1 hora, que agora a IA pode me atalhar caminho, né? Então, esse é o uso básico de quase todas as pessoas. Quando a gente perguntou a nota da média do impacto, a média foi 6,83, mas é bem interessante que tem pessoas que responderam 2 e tem pessoas que responderam 10. As respostas foram bem pouco padrão, né? E a gente vê isso também quando pergunta, a mesma pessoa que diz o 2, ela fala assim, 2 hoje, mas se eu tivesse mais tempo para ir atrás, talvez ia ser 9. Então, as pessoas também, nessa resposta, elas já dizem um potencial que elas enxergam maior do que elas têm usado hoje, né? Isso bate bastante com coisas da referencial teórico, de que nem todas as empresas ainda conseguiram iniciar o uso da inteligência artificial por essas barreiras de tempo, de pessoa para dedicada para isso, de próprio conhecimento a respeito do assunto, né? E os entrevistados acreditam que a IA continua, ela vai evoluir muito ainda, mas em média, né, as pessoas dizem que a participação humana nesse processo de marketing ele ainda vai ser fundamental, né? Apesar de que admitirem que dá um frio na barriga, tem até uma das entrevistadoras que diz, o que que vai acontecer com as minhas tarefas, né, o dia que o robô puder fazer tudo, né? Mas em resumo, em linhas gerais, as pessoas acreditam que o impacto humano vai sempre ser importante. Então, o artigo analisou, né, qual o impacto da inteligência artificial nessas tarefas. Ele é vista hoje como uma ferramenta de apoio, que vem bem para otimizar tempo e processo.
percepções de grau de impacto variam bastante, comentei sobre isso antes, e apesar dos benefícios, então, tem preocupações sobre a substituição dos profissionais, mas se entende que a participação humana ela é muito importante, né? Então, a gente entendeu que essa pesquisa ela contribui para um primeiro olhar aqui para a região, tem muitos pontos que ainda podem ser explorados, né? Tem outras áreas que podem ser exploradas a respeito dessa mesma, do uso do IA, né? E é interessante também que a gente disse lá no momento que é uma questão de momento, né? Se a gente fizer essa pesquisa exatamente como a gente fez hoje, provavelmente a gente vai ter retornos muito diferentes, né? Porque de abril para cá a gente teve uma enxurrada de novas ferramentas, novos usos, novos conteúdos e até o tempo também das pessoas irem trocando e conseguindo se apropriar desses usos, né? Para além do uso pessoal, mas também conseguir trazer para o uso profissional, né? Então, a gente entende que esse tempo aqui faz muita diferença, né? Na questão da referência biográfica, então, eu já botei alguns nomes ali, mas a gente buscou tanto pessoas clássicos, né, quanto contemporâneos, não vai ter como a gente falar sobre inteligência artificial falando de nada muito antigo, né, apesar do conceito de inteligência artificial não ser novo, né, mas o uso, né, e da forma como a gente está utilizando ele, sim, a IA generativa, sim, né, é algo que a gente está vivendo a partir de agora. Então, entendemos que pudemos explorar um pouco sobre essa questão do impacto da IA na produtividade, trazendo aí autores como Kotler, Barney, Stewart, e vimos então como transformou o ambiente da criação de conteúdo, né? O marketing foi muito impactado está sendo muito impactado pela inteligência artificial, né? E aí isso ficou muito evidente na nossa pesquisa. Aqui trago mais algumas referências biográficas. Então é isso, gente. Foi o que fizemos por aqui. Abro para se alguém tiver alguma pergunta. Ok, Diogo. Super rápido. Oi, não utilizei Parabéns todo o meu pelo, tempo. parabéns pelo trabalho, mais um trabalho vindo aí de disciplina, né? Eu fiquei curiosa um pouco para saber, porque você falou que você, né, abordou um questionário aí semi-estruturado. Fiquei curiosa para entender para que lado vocês levaram um pouco esse questionamento, né? Foi um pouco mais para o planejamento, um pouco mais para agilizar as atividades do dia a dia. Vocês voltaram para as estratégias de comunicação. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse formulário. Formulário, Bruna, basicamente perguntava para as pessoas de que forma, quais as tarefas de criação e planejamento de comunicação que eles realizavam, e aí já ia para a parte de como você está pesquisando sobre essa questão da IA e de que forma isso tem impactado o seu trabalho. E aí eu deixava a pessoa falar, né, livremente, né? Então, por isso, semi-estruturada, deixa a pessoa ir adiante, né? E aí depois a gente perguntava essa questão do impacto, então, né, como ela sentiu o impacto, aí eu separava, primeiro na criação, depois no planejamento, e aí então eu pedia a nota no final, né, dizendo, de 0 a 10, de que forma tu entende que a IA, neste momento, está impactando as tuas rotinas. E a última pergunta era algo do tipo, como você acha que ainda, para que lado ainda vai, né, de que forma você acha que ainda pode evoluir? Mais ou menos por aí. Por isso que você falou que muda bastante, porque realmente elas são perguntas mais abertas, né? Deixa espaço para o pessoal, então se viesse, eles iam vir com outras ferramentas, com outras ideias, dá para comparar, inclusive, né? Muito bacana. Mais alguém que tem alguma coisa para perguntar, para comentar? Eu queria parabenizar também, Diogo, pelo trabalho. Eu não sou da área de administração, eu sou jornalista, então tudo que tem a ver com comunicação, as novas formas, né, de consumir a informação, me chamam bastante a atenção. E eu acho que realmente a gente tem, como vocês bem trouxeram, né, na pesquisa, a gente tem muito esses dois lados, né? Pessoas que estão tendo rotinas mais otimizadas em relação à dedicação ao operacional, então você tem uma ferramenta
né, que tem recursos interessantes em questão de organização, mas ao mesmo tempo você também ter essa dúvida, né, sobre de que forma essa ferramenta pode acabar substituindo algumas tarefas, né? Eu acho que é um debate extremamente importante, principalmente no Brasil, onde a gente tem realmente uma questão muito desigual, né, de acesso realmente aos recursos. A gente tem pessoas que ainda estão nesse letramento mesmo de entender como é que funciona a inteligência artificial. Acho que todos nós, né, ela vai se transformando todos os dias. Então, por mais que a gente esteja mais habituado, sempre tem uma novidade, uma ferramenta nova que utiliza o recurso de uma maneira diferente. Então, acho que é uma pesquisa muito pertinente, assim, e muito interessante que seja aplicada também em outros lugares, né, que as pessoas possam se inspirar na pesquisa que vocês desenvolveram e entender também como é que está funcionando, né, no aspecto local. Então, parabenizar, que realmente é um tema bastante interessante e bem pertinente para o que a gente está vivendo. Legal, Fernanda. Obrigado pelo teu comentário. Inclusive, na apresentação da defesa da banca, quando a gente desligou a apresentação, a gente fez aquela conversa informal depois, né? E aí veio exatamente esse ponto que tu trouxe da desigualdade, né? De que parece que a inteligência artificial em si, se ela não for levada para a escola ou de alguma forma for democratizada, ela vai ser mais uma barreira de desigualdade, né? Porque ela vai criar, assim, vai afastar pessoas do processo e é mais uma forma da gente continuar sendo desigual. Então a gente precisa, de Ex- alguma forma, assim, como tu falou, letrar as pessoas nisso, né? Até na desinformação, né? Hoje em dia tem um lado complicado a inteligência artificial. É o próprio uso responsável, né? Assim, de realmente, eu acho que, como o Diogo falou, é algo que tem que ser realmente discutido nas escolas também, né? Essa educação de base, assim, porque é uma realidade que ela não vai retroceder, né? Pelo contrário. Então, a gente formar realmente, principalmente quem está começando agora a ter acesso a essas ferramentas, a entender o poder delas também, né? De como elas devem ser utilizadas para facilitar o nosso dia a dia e não de alguma forma, né, que deixe a internet ainda mais nociva, né, do que a gente tem visto. Mais alguém? Bom, então, parabenizar mais uma vez a todos pelos trabalhos, por terem apresentado, né? A gente sabe o esforço que é submeter esses trabalhos. E eu coloquei aqui o link para avaliação da sessão, então, quem quiser avaliar, fique à vontade. E é isso, né? Que bom, foi uma tarde produtiva, muita coisa bacana para a gente aprender. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Obrigada, Bruna. pessoal. Obrigado aí pela tua mediação. Obrigado e parabéns, pessoal. Até mais. Até logo, gente. Obrigada. Pessoal.